Vitor, tu viu aquela fala da Damares, não viu? E mais uma. As Pois falas é. absurdas. A Damares já tinha feito um outro vídeo sobre que o Lula, no governo dele, tinha feito né, as crianças usarem crack. Não era isso? Aí o Lula, a campanha do Lula entrou na justiça, conseguiu que a justiça, né, mandasse a Damares retirar do ar esse vídeo. Agora a Damares vem com uma nova história, e dessa vez, olha, a coisa poderia ser verdade, até poderia ser uma verdade, mas do jeito que ela falou, aonde ela falou, para quem ela falou, e do jeito que ela apresentou, principalmente culpando pessoas que não têm nada a ver com isso, foi assim, desagradável. Eu não tenho palavra para dizer o tanto. Eu vou tentar sintetizar a minha angústia no que ela falou como nojo. Eu senti nojo da Damares no altar de Jesus. Eu senti vergonha, asco, nojo. Aquilo para mim foi perverso, cruel. Porque e eu falei no vídeo da manhã, se aquilo foi verdade, pior para ela. E se aquilo é uma invenção dela para conseguir atingir o coração e a mente dos evangélicos para que odeiem a esquerda ou Lula, porque no fim de tudo, todo o mal que existe é porque a esquerda existe. O pecado existiu porque a esquerda existe. A Eva pegou o fruto e comeu porque ela era esquerdista, comunista. Então o pecado existiu no mundo porque a esquerda foi lá. Então foi uma coisa assim tão vergonhosa e tão pesada, que eu nem acreditei quando eu vi pela primeira vez. Entendeu? Eu vou colocar aqui um trecho da Damares falando sobre esse assunto. Eu falei à tarde que eu ia colocar o trecho dela falando aqui, apesar de eu ter tido nojo disso, é preciso que a sociedade veja até que ponto esse pessoal é capaz, até que ponto eles chegam pela briga ao poder. Vamos ver ela falando. Todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Aí ela se resume dizendo que não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Desde quando Satanás existe? O Bolsonaro que inventou? Desde quando o mal existe no mundo? Foi o Aquias que inventou, dona Damares? Desde quando virou uma guerra espiritual o poder pelo Palácio do Planalto? Desde quando foi isso? Eu vou pedir a opinião do Vitor, porque senão eu vou tomar o tempo dele todinho, porque eu fiquei tão indignado com essa mulher. Não, é difícil você analisar também friamente, né? Porque o sentimento que a gente tem é dos piores, né? Aqui, esse discurso de guerra espiritual é um discurso que tem sido feito em boa parte, uma parte importante das algumas igrejas evangélicas. Eu prefiro nem citar alguns nomes, mas você tem algumas igrejas que têm organizações partidárias, que são organizadas como partidos políticos,
para chegar ao poder, né? Que tem intenção de chegar ao poder, né? O Republicanos é um partido da Igreja Universal, por exemplo. Eles têm uma militância muito forte. Eles sabem que não vão convencer o seu eleitorado, que no caso é o seu fiel, fazendo argumentação política. A direita sabe que não conseguiria ter o voto da população mais pobre falando de política, de economia, de emprego, de salário mínimo. Afinal de contas, a direita sempre prejudica os pobres. A direita sempre cria estratégias, redução de salário mínimo, dizendo que isso vai fazer com que gere mais lucro para as empresas, assim gerar emprego. Então, uma estratégia da direita causou pânico moral, porque a direita não tem nada a oferecer para os pobres. A única estratégia que a direita tem de capturar o voto da população mais pobre é manipulando eles. Como é que você consegue manipular essa população mais pobre que está passando todo tipo de necessidade? Através do pânico moral. Olha, ou é Bolsonaro ou acabou a família. Ou é Bolsonaro ou vai fechar a igreja. Ou é Bolsonaro ou Satanás, sei lá, vai tomar conta de tudo. É um discurso moral, é um crime. Ela cometeu uma meia dúzia de crimes ali. Primeiro, crime eleitoral. Você não pode fazer isso num púlpito, numa igreja, né? É um crime você fazer isso. A igreja, lógico, os religiosos podem se manifestar individualmente, o Aquias pode, qualquer pessoa pode. No caso de padres católicos não é permitido. Mas a igreja evangélica, o cara pode se manifestar como qualquer fiel pode. Agora, dentro do púlpito ali da igreja, isso não pode, isso é manipulação. Sem contar que a Damares está relatando um crime. E ela, como ministra, ao relatar um crime, a questão que vem é: por que ela não denunciou isso aí para a polícia? Por que ela não denunciou isso aí para o Ministério Público? Por que ela não tomou as ações legais cabíveis ao descobrir um crime tão grave como ela está relatando? É um crime hediondo, um crime horroroso. Por que ela não relatou isso? E aí é o que a gente vai falar em seguida, né? O Ministério Público agora quer saber, o Ministério Público está para, que história é essa? Por que ela não levou isso para a polícia? Por que não levou isso aí para o Ministério Público? Por que ela está trazendo isso agora? Será que é uma história inventada por ela, só para poder chamar voto no Bolsonaro e prejudicar a campanha do Lula? Mas depois eu continuo com essa parte, vou dar a palavra para você, porque eu também vou ficar aqui meia hora falando do quanto que é nojento, né, esse tipo de fake news.